Considerados os melhores jogadores de futebol de todos os tempos, o brasileiro Pelé e o argentino Maradona são duas das maiores lendas do esporte, dividindo opiniões sobre quem foi o melhor. Mas você já parou para pensar qual deles se destaca em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir a uma batalha super acirrada entre Pelé e Maradona. Então, vamos à disputa. Drible. Ambos os ícones do futebol são conhecidos mundialmente por suas habilidades excepcionais, mas qual deles se destacou mais na arte do drible? Diego Maradona foi um dos dribladores mais icônicos da história do futebol, capaz de passar por vários adversários em sequência, deixando todos para trás. Ele também era especialista em dribles curtos, utilizando movimentos ágeis e precisos dos pés para passar pelos oponentes em espaços apertados, com uma qualidade técnica inquestionável. Sua facilidade para driblar o tornava alvo constante de jogadores adversários, que, incapazes de acompanhar seu talento, cometiam faltas duras para tentar parar. As habilidades de drible de Maradona eram tão excepcionais que ele se tornou um dos jogadores mais admirados de sua geração e é considerado um dos maiores dribladores da história, pioneiro na criação de vários tipos de drible. Um dos dribles mais icônicos de Pelé era a caneta, em que ele passava a bola entre as pernas do adversário, uma jogada muito eficaz para se livrar da marcação e mostrar sua habilidade. Outra técnica de drible frequentemente usada por Pelé era o drible da vaca, que ele fingia chutar a bola em direção ao gol, mas no último momento mudava a direção, enganando os defensores. O repertório de dribles de Pelé era enorme, com jogadas que combinavam técnica e agilidade para superar seus oponentes. E, embora ambos fossem grandes dribladores, Pelé é uma referência nesse quesito. Velocidade. As duas estrelas da história do futebol eram jogadores muito rápidos e ágeis, mas qual deles alcançou maior velocidade em campo? Pelé era um jogador incrivelmente habilidoso e ágil, mas se destacava mais por sua habilidade técnica e visão de jogo do que pela velocidade. Embora fosse um atleta excepcional, não há registros oficiais sobre a velocidade máxima que ele alcançou. Diego Maradona, por outro lado, era conhecido por sua aceleração e velocidade com a bola nos pés, o que o tornava difícil de ser marcado. Sua agilidade, combinada com controle de bola e habilidades técnicas, fazia dele um jogador extremamente perigoso e temido pelos adversários. E, embora também não haja registros de velocidade máxima que ele atingiu ao longo de sua carreira, Maradona é amplamente considerado o mais rápido dos dois jogadores. Ponto para ele. Assistência. Ambas as lendas do futebol são conhecidas por serem jogadores extremamente habilidosos e criativos, mas qual deles possuía a melhor capacidade de assistência? Maradona tinha uma visão de jogo excepcional e uma técnica de passe refinada, o que lhe permitia fornecer boas assistências para os companheiros de equipe. Sua habilidade de antecipar os movimentos dos colegas e identificar espaços nas defesas adversárias o tornava um mestre na criação de oportunidades. Ao longo de sua carreira, estima-se que Maradona tenha feito cerca de 240 assistências em 679 partidas oficiais, com uma média de 0,35 assistências por jogo. E você que ainda não se inscreveu no canal, dá aquela assistência pra gente e se inscreve. Pelé, por outro lado, se destaca ainda mais nesse aspecto. Ele era conhecido por sua capacidade de criar jogadas e fazer passes incríveis, quase sempre resultavam em gols para os seus companheiros. Durante sua carreira, Pelé fez um total de 362 assistências em 825 jogos oficiais, que significa uma média de 0,44 assistências por partida. Esse é um número impressionante de assistências, especialmente considerando que Pelé era um atacante, um ponta de lança, e que seu principal objetivo era marcar gols. Em outras palavras, podemos dizer que Pelé possuía a melhor habilidade para dar assistências. Resistência. Em termos de resistência, ambos foram referências em suas gerações, mas quem tinha a melhor capacidade física para suportar longos períodos jogando? Diego Maradona, apesar de ser um excelente jogador em termos de resistência, jogava numa época em que os jogadores não precisavam estar tão bem condicionados fisicamente como hoje. Isso porque, em seu tempo, um jogador cobria em média cerca de 4,97 km por partida. Por outro lado, no tempo de Pelé, o futebol era
ainda menos evoluído em relação à preparação física. Embora Pelé também tivesse uma boa resistência, essa não era a principal característica física exigida dos jogadores em campo. Na época, os atletas percorriam uma distância ainda menor, com uma média de apenas 2,48 km por partida. Em outras palavras, podemos dizer que, com base na evolução da capacidade física no futebol, Diego Maradona leva vantagem nessa habilidade. Passe. Ambas as celebridades do futebol foram consideradas jogadores excepcionais com habilidades técnicas impressionantes, mas qual deles tinha melhor capacidade de passe? Pelé, por exemplo, era um jogador completo, com uma incrível habilidade para realizar passes precisos. O brasileiro era particularmente habilidoso em passes curtos e médios, frequentemente usando sua técnica apurada para driblar os adversários e criar oportunidades para os seus companheiros de equipe. Além disso, ele também era capaz de fazer passes longos e precisos, especialmente em situações de contra-ataque. Sua habilidade de passar a bola com precisão em momentos de pressão também eram impressionantes, que o tornavam um jogador valioso em momentos decisivos. Diego Maradona, por sua vez, não ficava atrás. Ele era excelente em realizar passes precisos e muito criativos, possuindo uma boa visão de jogo que lhe permitia encontrar companheiros em posições vantajosas. Um dos passes mais comuns de Maradona era o passe de calcanhar, que mostrava sua criatividade e capacidade de enganar os adversários. Maradona também realizava outros tipos de passes, como o passe de letra, onde ele passava a bola com o pé de trás, cruzando a perna atrás da perna de apoio. No FIFA 21, por exemplo, Maradona tem uma pontuação de passe de 93, enquanto Pelé também tem uma pontuação de passe de 93. Em resumo, ambos os jogadores eram excepcionais nessa habilidade e é muito difícil determinar qual dos dois era o melhor. Em outras palavras, essa rodada termina em empate. Força física. Quando se trata de força física, os dois jogadores apresentam diferenças significativas em suas características físicas e estilos de jogo. Pelé, por exemplo, era mais leve e baixo, com uma altura de 1,73 m e um peso de aproximadamente 70 kg, o que colocava o brasileiro em desvantagem nas disputas físicas contra defensores mais altos e pesados. No entanto, ele conseguia compensar essa falta de força física com sua habilidade técnica refinada e impressionante. Mesmo enfrentando marcações duras de defensores adversários, Pelé conseguia superar esses desafios com facilidade e marcar gols com grande frequência. Por outro lado, Diego Maradona se destaca mais nesse aspecto. Ele era bem conhecido por sua robustez e, apesar de ter estatura baixa, Maradona possuía uma estrutura física mais imponente, com maior massa muscular, o que lhe conferia mais força e capacidade para suportar o contato físico com defensores adversários. Portanto, se avaliarmos apenas a força física bruta, Diego Maradona provavelmente seria considerado mais forte. Chutes e gols. Todos sabem que os dois maiores gênios do futebol da história marcaram muitos gols em suas carreiras, mas qual deles tinha a melhor finalização e capacidade de marcar gols? Diego Maradona foi um dos maiores artilheiros da história do futebol, demonstrando uma habilidade impressionante para marcar em diversas situações. Com controle de bola incrível, ele driblava com facilidade os adversários, deixando-os para trás, encontrando espaços para finalizar com precisão. Maradona também possuía ótima precisão e potência em seus chutes, sendo capaz de disparar chutes fortes e precisos de longa distância. Ao longo de sua carreira, estima-se que Maradona tenha marcado cerca de 346 gols em 679 jogos, uma média de 0,5 gols por partida. Por outro lado, Pelé é considerado um dos melhores atacantes de todos os tempos. Embora existam controvérsias sobre o número total de gols marcados pelo brasileiro, considerando apenas os jogos oficiais, a FIFA contabiliza 762 gols em 825 partidas, com uma impressionante média de 0,93 gols por jogo. Ele tinha uma excelente técnica de finalização, tanto com o pé direito quanto com o esquerdo, e conseguia marcar gols de qualquer ângulo e qualquer distância. Pelé também possuía uma excelente capacidade de antecipação e posicionamento na área, o que lhe permitia estar sempre no lugar certo, na hora certa para marcar. E como Pelé teve uma taxa de conversão muito mais alta, ele venceu esta rodada. Prêmios. Os dois mestres do futebol conquistaram muitos prêmios em suas carreiras, mas qual deles foi o jogador mais vitorioso? Pelé
foi um dos atletas mais premiados da história. Começando com bola de ouro, embora na época apenas jogadores europeus competissem, em 2015 foi feita uma revisão da lista de vencedores utilizando as regras atuais, o que fez com que Pelé fosse premiado com 7 bolas de ouro. Jogando pelos clubes em que atuou, o brasileiro venceu 2 Copas Libertadores e 2 Copas Intercontinentais. Em Copas do Mundo, Pelé é de longe o jogador mais premiado da história, tendo conquistado 3 Copas do Mundo com o Brasil. Maradona, por outro lado, não venceu tantos prêmios. Começando pelo Bola de Ouro, após a revisão da lista de vencedores, Maradona ficou com 2 bolas de ouro, 5 a menos que seu adversário. Jogando pelos clubes em que atuou, Maradona conquistou uma UEFA Europa League e vários títulos nacionais. Já pela seleção argentina, Diego se tornou um ícone ao vencer a Copa do Mundo de 1986. E embora ambos sejam jogadores premiados, Pelé tem conquistas mais importantes que seu adversário. Valor de mercado. As 2 maiores estrelas da história do futebol foram altamente cobiçadas por diversos clubes, mas qual deles foi considerado o jogador mais valioso? Diego Maradona foi o primeiro jogador a estabelecer o recorde mundial de transferências 2 vezes, quando foi para o Barcelona por 6 milhões de euros e em 1984, quando foi para o Napoli por 8,4 milhões de euros. Quanto ao seu salário, Maradona foi considerado o jogador mais bem pago de sua geração, recebendo cerca de 10 milhões de dólares por temporada. No entanto, algumas fontes estimam que, se ele estivesse no auge de sua carreira hoje, seus ganhos seriam muito maiores. Pelé, por outro lado, também fez muito dinheiro, principalmente durante o auge de sua carreira. Em 1962, ele foi considerado o atleta mais bem pago de sua época, com um contrato de cerca de 2 milhões de dólares por ano, um valor muito inferior ao que os jogadores recebem atualmente, visto que o futebol cresceu muito nas últimas décadas. Porém, segundo algumas estimativas, se Pelé jogasse hoje em dia, seu salário seria o mais alto do mundo, uma quantia aproximada de 223 milhões de dólares por ano. E como é muito difícil comparar o valor de mercado de jogadores de épocas tão diferentes, vamos considerar esta rodada um empate. Ao final desta batalha, Diego Maradona conquistou 5 pontos contra 6 pontos de Pelé, que venceu a disputa. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui nos comentários sua melhor justificativa. Até o próximo vídeo, craque!